E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estamos aqui para mais uma aula de História para o primeiro ano do ensino médio. Essa é a aula 3 do segundo bimestre. Se você quer se localizar aí na sua apostila, pega a unidade 5, é a apostila do segundo bimestre, tá bom? Que você vai da página 7 até a página 9. É isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Tema da aula, Grécia Antiga. Vamos falar sobre Atenas e Esparta, fazer uma comparação entre essas duas cidades, ok? Antes de mais nada, eu preciso explicar algumas coisas importantes aqui. Por que eu estou numa sala de aula da escola? Por que eu estou sem máscara? É importante falar sobre isso, porque ainda estamos na pandemia enquanto eu estou gravando esse vídeo, né? Estamos em maio de 2021 e ainda estamos, né, vou deixar registrado, ainda estamos na pandemia do Covid-19. Mas por que eu estou sem máscara? Eu acho importante explicar isso. Estou na sala aqui, não tem ninguém, só está eu, não tem nenhum aluno. Aproveitei essa sala vazia aqui, mais distante de todos, para poder gravar essa aula mais à vontade, para que vocês que estão me assistindo possam compreender melhor a minha fala, a minha dicção, o meu áudio, né, o que eu estou falando. Apesar de estar usando o microfone, a máscara dá uma dificultada. Então eu acho que assim fica melhor para vocês, tá certo? Então estou isolado aqui, depois é possível a higienização de todo esse espaço, não tem ninguém comigo e eu não estou aqui interferindo na vida de ninguém, ok? Então vamos lá, antes de mais nada, sem muitas delongas, vamos falar sobre essas duas cidades, né? Antes de começar a explicação, já deixa um like nesse vídeo, já se inscreve no meu canal, se puder deixar um comentário aí para ajudar na divulgação do vídeo, também sensacional. Pode deixar um elogio, crítica, sugestão, é sempre bem-vindo, tá bom? Então nossas aulas estão sendo pelo YouTube, como vocês já devem conhecer, e por final, lá no final da aula, você clica na lista de presença, que está o link na descrição deste vídeo, ok? Então vamos lá. Para começar, eu coloquei um símbolo de diferente aqui, né? Porque Esparta é totalmente diferente de Atenas. Vamos lá, eu vou explicar uma, depois eu explico a outra. Esparta é uma cidade, né, uma civilização, uma sociedade grega. Os dois são gregos, os dois partilham da cultura grega, só que eles têm muitas diferenças, tá bom? Aquilo que eu falei, os gregos, eles parecem irmãos, eles meio que se odeiam, eles brigam muito entre eles, mas quando a guerra é contra um dos gregos, eles se juntam, tá certo? Então, pense em dois irmãos aí que são totalmente divergentes, diferentes entre eles. Vamos lá, Esparta foi fundada pelos dórios, Atenas pelos jônios. Região, Esparta fica na região da Lacônia, eles chamavam essa região de Lacônia, que é no sul da Península Balcânica, tá certo? Já os atenienses, eles ficavam na Península Ática. Os espartanos eram bem conservadores, eles queriam conservar os valores da cultura espartana, não aceitavam interferência de povos de fora, né? Eles viviam muito isolados, né? Não tinha muito diálogo com outros povos de fora, tá certo? Eles viviam na base da agricultura, eram agrários e extremamente militaristas. O negócio deles era a guerra. Não é à toa que quando fala de Esparta, você vai lembrar, você que gosta de jogar videogame, vai lembrar do Kratos, né, do God of War. Era um espartano, né? Você vai lembrar do filme Os 300 de Esparta, tá certo? Então, Esparta é um povo extremamente guerreiro, tá certo? Já os atenienses, por conta da vida deles, a economia deles era a base do comércio, né? Eles faziam manufaturas, produziam coisas na indústria deles, né? E faziam muita navegação, então eles conheciam povos diferentes. Isso acabava influenciando para que eles tivessem outros valores culturais, muito diferente dos valores espartanos, tá certo? Não quer dizer que um é certo ou tá errado, tá, gente? Cada um tinha seus valores e aqui a gente não tá para julgar a cultura de ninguém. Vamos lá, sobre política. Depois eu vou falar sobre um, depois eu falo sobre outro, porque aqui é bem característica própria, tá? A política espartana, eles tinham uma diarquia, 2 reis. Esses 2 reis, eles tinham a fiscalização, né? Eles não governavam sozinhos. Eles tinham a Assembleia dos Anciãos, né? Que eles chamavam de Gerúsia. Comparando com a nossa sociedade atual, a gente pode chamar de o Senado, o que a gente chamaria hoje de Senado, onde ficam as pessoas mais velhas na política brasileira. Eles tinham 5 éforos. Éforos é como se fossem membros de representação jurídica. Jurídica não, é como se fossem 5 magistrados, né? 5 juízes, vamos dizer assim. 5 pessoas que poderiam fiscalizar as decisões dos reis ou da Ápela, né? Eles faziam esse meio termo. Era eleito pela Ápela, certo? A Ápela também era uma assembleia de espartanos. Já vou explicar sobre os espartanos. A Ápela, eles poderiam participar das decisões políticas, dizem, né, que era pelo aplauso, por isso que era Ápela. Eles faziam o apelo, né? Então eles podiam participar das decisões da política espartana, tá certo? Então essas eram as 3 instituições que governavam junto com os reis, né? Com os 2 reis da diarquia, certo? A sociedade espartana, como é que era?
Se você fosse um membro que pudesse decidir pelas coisas, né, eu acho que, se eu não me engano, não me lembro qual era a idade, mas eu já vou ver aqui, já falo com mais exatidão. Os espartanos, cadê aqui? Aqui, ó, 30 anos. 30 anos eles poderiam se tornar espartano, tá certo? Espartano mesmo, nome espartano, podia participar das decisões da Ápila. A Jerúsia só com 60 anos, tá certo? Mas, professor, então qualquer um que nascesse em Esparta era um espartano? Não. Os periecos era a classe intermediária, eles não eram considerados espartanos, eles eram descendentes dos aqueus, que foram meio que dominados pelos espartanos, mas como eles viviam do comércio, eles iam buscar coisa e traziam, né, eles não eram tão perseguidos como os ilotas. Alguns dizem que os ilotas são descendentes de Messênia, né, da cidade de Messênia, que foi dominada pelos dórios. Os dórios chegaram tomando tudo e escravizaram os messênios, que passaram a ser escravos, ou a gente usa o termo aí ilota, tá certo? O ilota tinha moradia, tinha comida, né, eram protegidos pelos espartanos, mas eles não tinham direitos políticos e poderiam até ser mortos pelos espartanos, né? Tem um episódio da história, né, da história de Esparta, que eles praticavam se eu não me engano, é cripta. Depois vocês podem pesquisar no Google aí, que é a cripta, que é alguns espartanos, quando eles iam se tornar espartanos, eles poderiam matar ilotas, né? Era uma espécie de expurgo, né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme A Noite de Crime, que no filme ele é um dia de crime, né? A Noite de Crime, no caso nos Estados Unidos é um filme, é ficção, mas nessa noite poderia matar quem você quisesse, ou cometer o crime que você quisesse. Então é como se eles fizessem isso, eles usavam isso para eliminar uma parte dos escravos quando tinha sobrando. Quando tinha muito escravo sobrando, eles eliminavam uma parte da população de escravo, tá certo? Então essas eram as 3 classes na sociedade espartana. As leis, eles acreditavam que foi um orador, né, histórico, orador lendário, chamado Licurgo, que teriam dado essas leis para a sociedade espartana, tá bom? Então, resumindo, Esparta é isso. Eles eram extremamente militaristas. Eu vou falar um pouco sobre a educação espartana, mas eu sugiro a leitura do texto de Jaime Pinsky, que está na página 8 da apostila. Página 8 da apostila tem um texto do historiador, acho que é historiador, Jaime Pinsky, que é 100 textos de história antiga. E aqui está falando sobre a educação espartana. Nossa, gente, é muito bom vocês saberem. Eu vou resumir, tá? Eu vou explicar, não vou ler o texto, não fica muito cansativo. Mas os espartanos, quando nascia criança, eles tinham que levar para os anciãos da tribo, né? Eles examinavam o bebê, então levavam para esses anciãos, né? Oráculo. Lembrei, é uma espécie de oráculo. Então eles meio que olhavam a criança. Então vamos supor que isso aqui é uma criança. Acabei de ter meu filho, tô levando aqui, ó, toma aí, oráculo, olha aí meu filho. Eles pegavam a criança, olhavam para ver como é que estava o pezinho da criança, se tinha alguma deficiência física no bracinho da criança, na orelha, a cabeça, o tamanho da criança. Essa criança tá normal, pode levar, cria assim, né? A mãe, eu já vou explicar sobre a criação. Agora, e se a criança tivesse alguma deficiência física? Tipo, um dedo a menos, uma mão ruim, um braço maior que o outro, ou de repente uma perna maior que a outra, alguma deficiência física, a criança era eliminada, a criança era morta. Caramba, professor, para vocês verem como é que era a sociedade espartana. Porque eles pensavam que uma criança dessa não ia servir para ser um exército, para ser um soldado, né? Então eles eliminavam. Essa criança era levada até os 7 anos, ela ficava com a mãe. As mulheres espartanas, gente, elas, diferente de outras mulheres, outras civilizações, ela tinha um papel fundamental, que era ser uma ótima mãe. Por quê? Pensa, essa criança com 7 anos, ela vai para leste, né, para a escola. E a escola é extremamente puxada, eles tinham que passar frio, eles tinham que fazer treinamentos militares, eles apanhavam dos mais velhos, certo? Então, pensa, se a criança era mimada pela mãe até os 7 anos, ai, meu filhinho, vem cá, olha, tá com friozinho, ai, meu filhinho, deixa que a mamãe protege, ai, mamãe vai proteger do cachorro, ai, mamãe vai... Não, se a mãe protegesse demais o filho, quando ela, essa criança mimada fosse para a escola, ele se ferrava, porque ele ia apanhar dos outros. Então a criança era criada pela mãe para ser uma criança que soubesse decidir. Mamãe, eu tô com frio. Se vira, meu filho, vai lá, pega a coberta. Ah, não tem coberta, então vai arruma alguma coisa para se proteger. Então essa mãe, ela tinha um papel fundamental de criar essa criança para ser uma criança extremamente autônoma, para quando fosse para a escola soubesse se proteger, soubesse se defender. Então veio um menino maior bater nessa criança, ó, filho, o meu amiguinho vai me bater, veio te bater, então pega esse pau e dá na cabeça dele. Vai lá, você tem que aprender a se defender, porque quando você for para a escola vai vir gente maior te bater. Ou seja, uma criança, ela não sofre
sofria bullying, porque se ela sofresse bullying, ela tinha que ter as habilidades para se juntar com outras crianças para bater nessa criança maior. Vocês estão entendendo como é que funcionava? Então a mãe ensinava isso em casa para a criança. Professor, e o pai dessa criança? O pai era um soldado, o pai era um espartano, ou ele estava na Ápila, ou ele estava na Jerusa, ou ele estava treinando, ou ele estava em guerra, não sei. O pai, ele era um espartano. Então quem ficava em casa com a criança até os 7 anos mais, claro, tinha visita do pai, mas quem ficava mais era a mãe. Então essa criança passava por treinamento até os 17 anos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Até os 17 anos, e dos 17 ao 30 ela ia passar a exercer esses treinamentos de soldado espartano, tá certo? Só com 30 que ela adquiria os direitos políticos, podendo participar da Ápila, mas enquanto isso ele se tornava um soldado. E aí tem aquela cripta que eu falei para vocês, que eles iam batalhar, tá certo? Então, resumidamente, essa era a sociedade espartana, uma sociedade extremamente guerreira, conservadora, militarista, tá bom? Agora, totalmente oposto a isso é Atenas. Atenas é uma cidade que pautada pelos valores culturais, pela arte, pela democracia, política, filosofia, né? Eu vou resumir aqui, tá, gente? Não dá para falar muita coisa, não. Então, até hoje, quando a gente fala de período clássico, por que é clássico? Eu expliquei isso em aulas anteriores. Clássico porque é referência até hoje. História clássica quer dizer que até hoje temos palavras aqui que até hoje servem. Por exemplo, quando fala de militarismo, isso tem até hoje. Tem sociedades que educam as crianças para o exército, forma para guerra, entendeu? Então, voltando aqui, no caso de Atenas, essa palavra aqui existe até hoje, democracia. A gente vive numa democracia até hoje. Professor, mas a nossa democracia é complicada, eu não me sinto representado. Isso é uma outra história, né? Que a gente vai falar sobre a democracia participativa, representativa, tá certo? Mas isso é uma outra história. Mas o termo democracia é válido para o Brasil. É válido assim, né? A gente usa esse termo democracia para a política brasileira, tá? A Grécia, ou melhor, Atenas, por um bom tempo ela foi uma oligarquia. O que é oligarquia? Arquia é no poder. No poder. Oli quer dizer poucos. Poucos no poder, então tinha uma oligarquia no poder, eram poucas pessoas governando. Esse poder, devido a alguns períodos de crise da Grécia, né, principalmente em Atenas, muitas pessoas optaram por ir embora para outros lugares ou praticar o comércio e ganhar dinheiro em outro lugar, praticando o comércio. Essas pessoas voltaram e voltaram com muito poder aquisitivo, voltaram com dinheiro, voltaram com poder econômico e começaram a exigir participação política. Então, por que só eles mandam? Por que só os nobres que mandam? Por que só aquela classe, aquele grupo de privilegiado que manda? A gente também quer mandar. Então, por conta dessa exigência, dessa reivindicação de poder, né, porque o poder não surge do nada, ninguém vai dar poder para você do nada só porque acha você bonitinho. Então você vai ter que lutar por poder. Então, dessa reivindicação surgiram algumas reformas na história da Grécia Antiga. Por exemplo, Drácon, ele foi um legislador e ele criou as leis escritas. Isso é muito importante, gente, porque quando a lei ela não é escrita, vale qualquer coisa para qualquer um, entendeu? Então, quando está escrito tá escrito isso? Onde está escrito? Deixa eu ver, porque é igual para mim, é igual para você. Então, é importante, até para vocês que estão assistindo nesse vídeo aí, quando alguém falar assim, você é obrigado a tal coisa, aí você pode falar, então me mostra a lei, porque eu só sou obrigado se estiver na lei. Está escrita onde? Entendeu? Então, a lei escrita é importante. Aí o Solon, outro legislador, ele decretou o fim da escravidão por dívida. Ele criou a Eclésia. A Eclésia é uma espécie de assembleia para decisão, né? O Conselho dos 400, né, das pessoas que poderiam decidir sobre a política da Grécia Antiga, de Atenas. E acabou se tornando uma plutocracia. Plutocracia, a palavra cracia quer dizer poder, tá? Arquia é no poder e cracia é poder. Então Pluto, no caso aqui, se eu não me engano, é dinheiro. Então é o governo, é o poder de quem tem dinheiro, no caso. Por quê? Porque nas reformas do Solon, ele dividiu a polis, né, que é a cidade, em grupos, de acordo com a renda, tá certo? Então, a renda dos mais pobres não permitia a eles a participação política. Acredito que seja isso. Estou tentando explicar aqui, de uma forma que vocês entendam. E, claro, não chegou no topo do que eles queriam. Então surgiu um outro tipo de governo aqui chamado de tirania. Por que tirania? Porque esses
personagens aqui tomaram o poder à força, não foram eleitos. Por exemplo, Pisístrato tomou o poder, que depois passou para os filhos Hípias e Hiparco, né? Então surgiu o governo da tirania. Eles instituíram esse tipo de poder, que depois passou para Clístenes. Aqui a democracia já começa a ficar interessante, porque ele pega tudo que já existia e ele vai estender o poder às pessoas que ainda não tinham participação política. Não pense que o escravo vai votar, não é isso, né? Mas as classes mais baixas, os grupos mais baixos economicamente, financeiramente, eles vão ter o poder de participação política. Antes não tinha. Vou explicar de novo. Não ache que isso vai fazer com que a mulher vá votar. Não, a mulher em Atenas não tinha poder de participação política. Eu até sugiro vocês conhecerem, procurar saber uma peça de teatro. O teatro também é algo muito influente da Grécia Antiga, né? De Atenas. Que é um personagem chamado de Aristófanes. Não é o Aristóteles, é Aristófanes. Ele tem uma peça chamada Revolução das Mulheres. Vou abreviar, tá? Revolução das Mulheres. Procura saber sobre essa peça aí, que é muito legal. Você que gosta de teatro, você que fala, não, eu vou escrever uma peça de teatro, eu vou fazer uma paródia. Esse gênero teatral aqui, inaugurado na Grécia Antiga, é o que ele vai chamar de sátira. Sátira tem até hoje, outra palavra que é influência até hoje. O que é sátira? É você pegar uma coisa que já existe e satirizar. Satirizar é tornar engraçado, fazer piada. É tipo assim, você pega a história do Brasil, o presidente, e tenta fazer uma coisa engraçada ao mesmo tempo que você está protestando contra esse presidente. O mesmo vale para o prefeito, governador, vereador, o juiz, não sei. Então, você fazer uma peça teatral ridicularizando ele e colocando críticas ao que você acredita que está errado. É isso é uma sátira, tá certo? Poxa, professor, então isso é uma crítica social. Exato, gente, é uma crítica social. E nessa peça, o Aristófanes, eu não vou dar spoiler, vocês que vão ter que ir atrás e pesquisar pra ver o que é isso. Não é valendo nota nada, só se você gosta de teatro, tá bom? A sátira fala sobre as mulheres que lutam pela sua participação política. É muito legal, muito engraçado. Sugiro vocês conhecerem, tá bom? Dizem que o bom professor é aquele que ensina a amar os livros, então eu tô tentando ensinar vocês a procurar peças de teatro, tá bom? Então, o Clístenes estendeu o poder, não às mulheres e não aos escravos, mas aos outros grupos que faltavam, tá bom? Então, democracia é o poder da maioria, é o poder, demo quer dizer cidade, né? A polis, né? Demo é as divisões da polis grega, tá certo? Polis é a cidade-estado, tá? Então, o Clístenes também criou uma punição. Então, se na participação política da democracia ateniense alguém cometesse algum equívoco, tem outra peça também do Aristófanes, que é chamado As Aves. Esse é bem legal, ele faz uma paródia, ele faz uma sátira também sobre a política de Atenas usando as aves. Os pássaros. Então as aves começam a cometer algumas coisas erradas, tal. Claro, vamos supor, o presidente A, eu não vou dar o nome dele, A. O prefeito B, eu não vou dar o nome de B. Eu vou colocar assim, o prefeito vai ser a águia. O presidente vai ser o frango, entendeu? Então eles usavam essas coisas, esse tipo de sátira para poder ridicularizar e tirar um sarro, é claro, e criticar a política de Atenas. Tá, então é bem legal. Então, as pessoas que cometessem crimes, vamos pegar o exemplo da nossa história aqui, o político que cometer corrupção, ele passa a ficar 10 anos fora, ele vai ser meio que expulso da polis, né, de Atenas, da cidade-estado ateniense, e só vai poder voltar 10 anos depois. Resumidamente, vou dar um exemplo, claro, gente, não tinha nessa época, mas só para vocês entenderem, perdoa aí quem for da história, o historiador, perdoa o anacronismo histórico, me perdoa, mas é como se fosse a lei ficha limpa deles. Tá certo? Naquela época, como se tivesse uma lei ficha limpa, seria isso aqui, tá certo? Então, só para finalizar, o Péricles vai ser a época final aí, posterior da democracia ateniense. Ele vai instituir salário para as pessoas que participarem da política, porque o cara é pobre, ele acaba não conseguindo participar da política porque não tinha salário, então ele tinha que voltar a trabalhar, então, ou seja, só conseguia participar quem tinha dinheiro. O Péricles não, fala, então agora você vai receber para participar, tá certo? Alguns vão ir contra, nada a ver pagar político. Mas aí, gente, se não pagar político, como é que os pobres vão participar? Você conseguiria trabalhar dia inteiro, noite aí, quem trabalha aí que está me assistindo, ou os pais de vocês que trabalham, será que ele ia conseguir participar das votações se ele não fosse remunerado? Então é isso, né? Um tipo de remuneração, tá certo? Para finalizar essa aula, não se esqueça de preencher o link da lista de presença que está na descrição do vídeo, tá certo? E na página 8...
tem uma parte aí de anotações. Na página 8 tem anotações. Eu sugiro que vocês façam o que nessas anotações? Façam uma comparação das duas cidades. Então, quero que você faça um exercício de comparar. O que é comparar? Você vai comparar. Qual é a diferença das duas cidades? Uma era mais militarista, a outra era mais pró-democracia, pró-arte, cultura. Né? Uma ligava mais, por exemplo, em Esparta eliminava as crianças com deficiência física, Atenas já não fazia isso. Então, faz uma comparação aí. Se você fosse morar, se você fosse escolher um lugar para morar, por exemplo, você ia preferir morar em qual cidade? Qual que você achar mais legal? Então coloca aí na página 8, nas anotações, certo? Nas anotações da página 8, aqui ó, certo? Então espero que vocês consigam responder. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no WhatsApp, estou no grupo da sala, beleza? Coloco aula todas as segundas-feiras, tá certo? Não se esquece de deixar o like, deixar aí um comentário, se inscrever no canal. E é isso daí. Aquele abraço do professor Adriano Leles, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, ou um ótimo começo de semana ou um ótimo final de semana, beleza? Aquele abraço, até a próxima, valeu!